A paz do Senhor Jesus, que todos que estejam bem. Eu me chamo Tainara, tenho 30 anos e sou casada. Moro junto há 8 anos, estou junto há 8 anos. Sou casada há 6 anos. Eu quero compartilhar com vocês um testemunho de um Deus que faz, mas não só de um Deus que faz, de um Deus que é, um Deus do impossível. E o meu testemunho fala sobre uma promessa que o Senhor tinha sobre a minha vida, sobre o meu casamento. E tudo começou, que esse vídeo venha edificar a vida de cada um, que venha aumentar a sua fé, como o Senhor está aumentando a minha, para a glória de Deus, em nome de Jesus, Tudo começou quando, eu fazia um tratamento nos meus olhos, lá no Hospital das Clínicas em São Paulo. E eu tratava como veite, mas os médicos também não sabiam o que era. E os médicos estavam preocupados, pelo fato de eu estava com 27 anos na época, estava com 24 anos na época. E os médicos estavam preocupados porque eu estava casada e eu poderia não ser mãe, por conta de uma inflamação nos olhos. E nisso, eu chorei, desabei, com medo de não poder ser mãe, que era um dos meus sonhos, assim, tudo, era de poder ser mãe. E o Senhor, pela sua misericórdia, e passaram-se os anos. Hoje eu moro aqui no Paraná, Eu tive, antes, 4 anos atrás, eu estava sem descer para mim, assim, 4 meses sem descer nada. Eu achando que eu estava grávida. E quando eu fui descobrir, era um policista. E o Senhor tinha me revelado que era um policista antes. E ele também me falou que estava me curando. E eu recebi aquela palavra que o Senhor falou, que ele estava me curando. Ele me curou. Daí depois de um ano, de novo, tive outro policista. E o Senhor também me curou. Eu estava fazendo um tratamento, assim, de 6 meses com Selene. Só que antes do tratamento acabar, o Senhor tinha me curado. Eu recebi de novo. E tem o ano passado, em maio do ano passado, eu descobri mais um policista. E eu falei, Senhor, olha, eu não quero. Tipo, eu entreguei para o Senhor quando eu fiquei sabendo que era um policista de novo. Eu entreguei para Deus e falei, Senhor, olha, eu quero ser mãe, mas no teu tempo, na tua hora. Mas não queria ser mãe naquela época. E o Senhor pegou, porque eu já tinha sido 3 policistas. Foi bem difícil para mim, Mas que eu não queria ser mãe, eu falei para Deus, Senhor, eu prefiro que fosse um policista do que uma gestação, porque eu não estava bem, eu não queria. E foi um policista. E nesse dia eu cheguei em casa, chorei, entreguei para Deus, falei, Senhor, que seja no teu tempo, que seja na hora que o Senhor, na tua vontade. E o Senhor assim fez. Eu queria ser mãe, mas eu entreguei e doeu. Foi a primeira vez que eu entreguei algo para Deus na minha vida. E hoje eu sei quanto a entrega dói, o quanto ela vale, quanto ela custa.
né? Renunciar às nossas vontades para viver a vontade de Deus. Não é fácil, mas vale a pena. O Senhor, Ele é fiel. Daí em setembro, eu fiz ultrassom tudo. Daí tinha dado ao policisto. E o Senhor pegou. E o Senhor, em outubro, no Confrajovem aqui da nossa igreja, Deus usou uma jovem de uma outra igreja e falou que estava me curando. Ele falou que estava me curando. Eu recebi isso. Eu recebi a cura mais uma vez. E eu sabia que era o policista. Depois que o Senhor, no dia 19 de outubro, que o Senhor me curou, o Senhor pegou e eu tive um sonho. Só que no sonho falava que era uma menina e eu tinha perdido. Eu fiquei grávida 8 dias e tinha perdido. E eu pensei, né, tipo assim, tô grávida, né, perdi tudo. Daí, quando foi depois de 2 dias, eu comecei a passar muito mal. Tava enjoando muito, assim, o dia inteiro. Eu pensei, eu tô grávida. E eu fiz o teste e deu positivo. E aquele desejo que eu tava assim, que eu não queria ser mãe mais, o Senhor tinha tirado. O Senhor colocou no tempo certo. Naquele tempo, quando eu falei, não era o tempo. E glória a Deus que não era o tempo. E o Senhor agora, e Ele colocou o desejo. Né? E hoje estou gestando de 6 meses. Para a glória de Deus. Para glorificar o nome dEle, para dizer que Ele é bom, que Ele faz. Que Ele é um Deus que cumpre aquilo que Ele fala. Em Números 23, ele vai dizer que Deus não é para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso Ele falaria e não cumpriria? Ou então falaria e não fazia? E o Senhor fez. O Senhor está fazendo. E que esse pequeno testemunho venha identificar a sua fé. Que a gente saiba entregar para o Senhor de verdade. Que a gente saiba confiar e esperar no tempo certo. Porque o Senhor tem o tempo certo. Se eu fosse olhar pela expectativa humana, pela perspectiva humana, eu demorei para ser mãe, né? Tipo assim, depois de 6 anos de casada, né? Assim tudo. Mas quando eu vejo pela perspectiva de Deus, eu vejo que o Senhor não demorou. Que 1000 dias para Ele é como um dia. E que Ele tem a hora certa e o jeito mais lindo e incrível para fazer. E o desejo do meu coração era poder ser mãe de menino. Era de poder ter um menino. O meu esposo também queria muito um menino, porque ele já tem uma menina. Minha família queria muito um menino, porque eles já tem muita menina. E o Senhor assim fez. Né? Estou esperando o Emanuel, da glória de Deus. E esse nome, o significado do nome dele tem tudo a ver comigo, com meu esposo. Deus conosco, porque foi o Senhor com a gente, desde quando a gente se conheceu até hoje. E poder ver, quando o filho nasceu, poder olhar assim para ele e ver que Deus sempre foi conosco, é incrível. Então que esse testemunho venha alcançar seu coração, venha edificar a sua fé. Que você venha crer que no tempo certo o Senhor faz. Que a gente saiba esperar e confiar. Que Ele é um Deus que faz. Mas Ele é bom. Ele é maravilhoso. Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Deus abençoe vocês.